O segundo mito fala sobre vulnerabilidade não é comigo. Eu sou uma pessoa muito foda, né? Eu sou uma pessoa muito forte e esse negócio de vulnerabilidade não me atinge, né? Eu sou invulnerável à vulnerabilidade. Tipo vacina, né? Esse negócio não me pega. Bem, ela vai falar assim, ela cita uma frase que eu acho legal. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. É uma frase da Madeleine L'Engle, que é uma escritora americana. E é tão interessante isso. Eu vejo isso muitas vezes em consultório, as pessoas dizendo assim: quando eu era criança, eu imaginava que meu pai e minha mãe sabiam de tudo. Né? Eu imaginava que as pessoas adultas sabiam o que queriam da vida, que elas eram seguras, que elas tinham um plano maravilhoso, né? E não funciona assim, simplesmente, né? Basicamente é isso, não funciona assim, ponto, acabou. Então, é bem interessante essa percepção, porque nós temos essas ilusões de invulnerabilidade na infância. Por que nós temos isso? Como um mecanismo de defesa. Em algum momento não vou sentir mais nada. Fuga das emoções. Amadurecer significa o quê? Aceitar isto. Naquele filme Vanilla Sky, né, o autor ele coloca em algum momento que quando nós que ser jovem é acreditar secretamente que você é a única pessoa da face da Terra com a qual tudo será diferente. Né? Ou seja, essa ideia de que o mundo não foi feito para mim, eu fui feito para o mundo, então as coisas que acontecem com as pessoas não vão acontecer comigo. Comigo vai ser tudo diferente. Ser jovem é acreditar nisso. Ser maduro é abrir mão dessa realidade e entender que você é simplesmente mais um nesse universo e tudo que aconteceu com os outros também vai acontecer com você. Né? Muito bem. Voltando aqui para o livro, ela diz: quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Isso daqui é muito importante por causa do seguinte: a noção de que é possível você não ser vulnerável é apenas uma ilusão. Nós não podemos não sentir emoções. Agora, nós temos formas de reagir às emoções de formas diferentes. E é aí onde está o pulo do gato. Muitas pessoas confundem resposta emocional com emoção. Então, muitas vezes a pessoa está lá braba, está triste, ou está com medo, e ela reage a isso tentando ficar indiferente. Isso é uma reação à emoção. Ela não quer dizer que você não sentiu aquela emoção. Pelo contrário, você sentiu e está tendo uma reação emocional. Em muitas pessoas essa resposta fica crônica e ela fica reagindo isso o tempo todo, de modo que ela não percebe mais que ela está sentindo algo. Mas é importante notar que esta, entre aspas, frieza, ela não é verdadeira, ou seja, ela é uma reação à emoção. E a pessoa fica reagindo à emoção o tempo todo. Porque ela fica o tempo todo se dizendo, eu não posso sentir isso, 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 então eu tenho que manter essa resposta de frieza o tempo todo. Tá? Então é bem interessante perceber isso, porque esse mito da vulnerabilidade não é comigo, ele se quebra exatamente desta forma. Todos nós somos vulneráveis. E quando a gente sofre um acidente automobilístico, por exemplo, um acidente que envolva as forças da natureza, vamos pensar assim, que você cai de uma altura muito grande, né? Ou que você recebe, né, o impacto de um carro, ou às vezes de uma pedra, alguma coisa assim, a gente rapidamente entende que a gente é vulnerável. Porque a gente olha para as coisas e fala, não, isso não deve machucar muito. Não, existe essa distância. Quando isso acontece de verdade com você, você quebra um osso, você quebra uma perna, você tem teus membros cortados, você rapidamente percebe o quão vulnerável você é, por mais que você se perceba como a pessoa mais forte do mundo. Você simplesmente não é. Tá? Nós somos vulneráveis. E como ela fala aqui, a única opção que você tem é aceitar isso ou continuar fingindo que não. Mas é apenas um fingimento. Porque você é vulnerável. Um amigo meu diz, né? As facas cortam. Você aceita isso ou não, mas as facas continuam cortando. O terceiro mito é:
Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. E esse daqui é bem importante. A vulnerabilidade não vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Ou seja, essa história de eu vou para um reality show e vou falar quem eu sou lá. Eu vou no show da ópera e lá eu vou me desnudar. Eu vou montar um canal no YouTube para todo mundo ver o que eu passo, o que eu vivo. Isso não é vulnerabilidade, tá? Até porque a vulnerabilidade, ela pressupõe que você está numa situação que você não controla. E se você está controlando, então você não está sendo vulnerável, você está planejando isto. Você está querendo isto. Quer dizer que a gente não pode falar? Não, não é isso. Tem muitas pessoas que falam, e falar é importante, como ela coloca aqui. Agora, este compartilhar, ele não é para a grande massa, ele não é para o grande público, e ele não tem a ver com um controle sobre isso, ele tem a ver com aquilo que a gente não controlou, com aquela situação que veio, pegou a gente sopetão, sacudiu a gente de cima para baixo, né? E fez a gente se sentir mal, por exemplo. E aí esse compartilhar é com essas pessoas que realmente importam. Por quê? Porque um dos nossos grandes medos é perder contato social. E a gente vai ver isso no próximo capítulo, que é o capítulo 3. Então, esse compartilhar precisa ser feito com pessoas que de fato importam para nós. Pessoas que fazem a gente sentir que o nosso vínculo emocional e social vai perdurar. Né? Então, a ideia de ganhar notoriedade, de se tornar uma celebridade a partir daquilo que você sente, a partir da tua vulnerabilidade, é exatamente o oposto de vulnerabilidade. Isso pode ser muito útil para outras coisas. Por exemplo, nós sabemos que a exposição, por exemplo, de pessoas que passaram por um abuso, a exposição de pessoas que sofreram, por exemplo, de transtornos psicológicos como adição ou depressão ou síndrome do pânico, ajudam muitas pessoas, criam um sentimento de comunidade, as pessoas escutam isso e se identificam, falando, pô, eu não sou o único nesse mundo, e isso tudo é muito importante. É muito importante, mas não é exatamente disso que ela está falando aqui. O que ela está falando a respeito da vulnerabilidade é aquela situação em que você é pego de surpresa, em que você não está controlando, em que você não está desejando uma determinada emoção e ela acontece. Estar vulnerável, usando esse exemplo, não é quando eu sou, por exemplo, um alcoolista e eu vou expor a minha história para alguém. Isso eu faço de uma maneira premeditada, desejando algo com isso, e isso pode ser muito bacana. A vulnerabilidade é quando eu estou em casa sozinho e daqui a pouco me dá uma vontade de beber porque eu estou sozinho. E aí eu me sinto vulnerável. É disso que ela está falando aqui nesse livro. E aí eu posso, por exemplo, ligar para um amigo meu do AA e dizer, cara, eu tô numa bad aqui, me ajuda que senão eu vou recair. E o cara fala, não, cara, beleza, tamo aí, tamo junto, vamos cá, vamos conversar. Tá? Então, é sobre isto. Não é expor totalmente sua vida e, principalmente, não é expor para qualquer pessoa. Tá? Você tem que confiar na pessoa para quem você vai se expor. Ok? Vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Que é isso que eu estou falando? Né? Ou seja, como eu tenho medo de me expor, eu me exponho. Só que eu faço de uma maneira controlada. Então eu não estou me expondo de fato. Percebe? É muito sutil isso, mas é muito importante perceber essa diferença. Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Né? Então, por isso que a ideia de confiar é tão importante. Porque você precisa conhecer a pessoa. E isso não é algo que ocorre rápido, é algo que demora. Tá? Então, daí é que ela está falando sobre ainda, né, a questão da confiança. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção de confiança começar. Então,
Antes de eu ter confiança em alguém, eu preciso fazer um certo investimento. Tá? Ou seja, a confiança ela não vai ser construída de forma gratuita. Eu preciso investir uma energia para com que eu consiga criar confiança. Porém, eu preciso ir investindo essa energia aos poucos, com critério e não de forma indiscriminada, que é o que as pessoas acreditam que a confiança é. Você tem que confiar e ponto. Confiança não é uma questão de absoluto, ou eu confio ou eu não confio. É uma questão relativa. Por exemplo, talvez você confie muito no seu médico que operou teu pai, operou tua mãe, teu avô, teu tio e salvou todo mundo. Talvez você tenha uma grande confiança nesse médico nesta área. Mas talvez ele não seja uma pessoa tão boa para mexer nas tuas finanças, porque vive quebrado, por exemplo. Sei lá, tô dando um exemplo meio esdrúxulo, mas a ideia é você entender que a confiança ela tem a ver com critérios e ela nunca vai ser absoluta. Às vezes eu posso ter 2, 3 amigos e num deles eu confio muito para segredar coisas, porque ele é uma pessoa que sabe guardar segredos, enquanto outros amigos são pessoas que espalham coisas. Então eu não vou querer me abrir com um deles a respeito de algo que eu quero que fique guardado em segredo. Então, é muito importante perceber que essa questão de confiança e da vulnerabilidade, ela anda junto. Ah, Kim, mas por que ser vulnerável não é se abrir para todo mundo? Porque, veja, ser vulnerável é exatamente perceber algo frágil em você. E se você abre isso para todo mundo, você está se colocando em risco. Vulnerabilidade é aceitar o risco, mas não significa se colocar em riscos inadequados ou, muitas vezes, não necessários. Né? Então, por exemplo, quem vai trabalhar com o mercado de ações sabe que tem risco. Mas isso não significa que ele tem que investir em todas as ações de olho fechado. Ele vai estudar a ação antes de investir nela. Ele vai tentar reduzir a margem de risco a um nível aceitável. Então, a ideia de que ser vulnerável é se abrir para todos de forma indiscriminadamente é exatamente esse erro de leitura. Tá? Muito bem. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes de todas as outras. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. Então, aqui ela está falando a respeito da questão da confiança ainda. Quando nós traímos, nós não traímos exatamente. Eu vou falar de relacionamento conjugal. A traição não acontece necessariamente no momento em que uma pessoa fica com outra pessoa, né? Em que o homem fica com uma outra mulher, a mulher fica com outra mulher, enfim. Ela acontece no momento em que eu faço isto. Eu paro de estar comprometido. Eu deixo de me importar. Este é o momento da traição. Tá? Ou seja, ela está falando a respeito disso daqui por quê? Porque entra dentro da questão da confiança. Eu e esta pessoa, nós temos uma relação de compromisso mútuo ou não? Essa é uma questão importante. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. Tá? Então, isso daqui também tem a ver com esse mito de se expor de forma indiscriminada, tá? Porque as relações humanas são diferentes. Todos vocês sabem disso. A relação que vocês têm com uma pessoa não é igual que vocês têm com a outra. Portanto, o nível de comprometimento também não é igual. E manter relações significa manter relações saudáveis. Aqui a gente está sempre falando em termos de qualidade e não apenas de números. Isso é difícil hoje em dia, porque as pessoas avaliam muito relações em termos de número, da quantidade de pessoas e não da qualidade. Mas é a qualidade que se foca aqui. Então, estar vulnerável a quem eu tenho compromissos. Tá? Para concluir, confiança é um produto da vulnerabilidade, que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Que ela faz uma alusão a uma metáfora que a filha e ela desenvolvem em relação a bolinhas de gude, que é ir colocando bolinha de gude num potinho cada vez que a pessoa faz uma coisa interessante e que aumenta o teu nível de confiança nela. Né? Então você bota uma bolinha de gude ali e esse vaso vai crescendo. Tá? Mito 4. Eu me garanto sozinho. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho.
Nós precisamos de apoio, de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Só depois de que aprendemos a receber com o coração aberto é que podemos nos doar com o coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa deste livro, nem sem estímulos fortes que vieram de meu marido, minha terapeuta, de vários amigos e de familiares que estavam em uma jornada parecida. Né? É aquela coisa, eu li sozinho. Você leu sozinho um livro que alguém escreveu e que alguém baseou esse livro numa pesquisa com centenas ou até milhares de pessoas. Então você nunca está sozinho, de fato. Mesmo que você esteja fazendo algo sozinho. Mas eu faço meus vídeos do YouTube sozinho, no celular que alguém construiu e que milhares de pessoas tiveram envolvidas em tudo que criou este celular. Né? Então, essa ideia do me garanto sozinho, ela é muito falaciosa. Porque embora, e a Brené fala sobre isso, embora a autonomia seja algo importante e algo que ajuda a gente a ser vulnerável, a autonomia é diferente de não ter ajuda de ninguém. A autonomia é diferente de independência. A independência verdadeira não existe, ou seja, eu não depender de ninguém é algo ridículo. Né? É só você pensar que o próprio chão que tu pisa, a rua, né, no qual tu dirige teu carro, foi construída por alguém, não foi construída por você. Tá? O carro no qual tu anda, o dinheiro que tu tem, veio de algum lugar. Então, esse mito da independência, de eu não preciso das pessoas, é um mito, que é diferente de falar de autonomia, que é assim, eu ajo com base no meu desejo. Então, eu quero pegar o meu carro e viajar, eu quero ter o dinheiro para comprar o meu carro. E eu, de forma autônoma, ou seja, sem ficar esperando que os outros me digam para fazer, começo a buscar por isso. Agora, no momento em que eu começo a buscar por isso, eu estou contando com outras pessoas. Kim, mas eu construí o meu império de vendas sozinho. Bom, se é império de vendas, não dá para ser sozinho, a não ser que você tenha vendido para você mesmo. O que é uma coisa que não faz muito sentido. Né? Então, toda pessoa que ela se torna grande em qualquer tipo de mercado depende dos compradores. Tá? Há alguns anos, alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em 2001, um artigo publicado na Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Badham usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma delas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguirem o mesmo caminho. Né? Então, a pessoa vai embora em cima disso daí e realmente não apenas admira, mas percebe no líder alguém que pode ser vulnerável. Eu me lembro de um momento muito agradável quando meu marido e eu estávamos deitados no chão vendo Ellen dar piruetas, Ellen, a filha da Brené Brown, e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse: Não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu: Pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que dois adultos pudessem se amar desta forma. Que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Isso é muito bonito, né? Assim, várias vezes eu escuto no consultório: eu tinha que ser assado para ser amado. E é exatamente o contrário, não. Eu sou assim e por isso sou amado. Isso não quer dizer, isso não é igual àquela questão do amor exigente. Né? O amor exigente tem a ver com incentivar as pessoas que nós amamos a, entre aspas, serem melhores, ou seja, a evoluírem. Mas isso não implica em querer cortar todos os defeitos dela e fazer com que ela seja exatamente aquilo que a gente espera. Porque isso é impossível, isso não é humano. Né? O John Gottman, ele sempre fala, um pesquisador que fala a respeito de relacionamentos, e logo logo nós vamos ter um livro dele aqui nos vídeos, ele fala assim, que existem brigas que vão durar para sempre num casal.
né? São as brigas sem soluções, os problemas sem soluções. E por que esses problemas existem? Porque tem coisas em mim que desagradam você e que eu não posso mudar a fim de manter minha autoestima. E isso vai continuar no casamento, para sempre. E todo casamento tem, em maior ou menor grau, com problemas que desafiam mais ou menos o casal, mas todo casamento terá isso. Então, reconhecer isso é muito importante, e é disso que ela está falando aqui. Ou seja, ser amado pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Tá? Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir o meu valor e meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. E ela é muito feliz quando relata isso, por causa do seguinte. Em primeiro lugar, vulnerabilidade envolve, ela não é apenas, mas ela envolve o outro. Então, ou seja, eu vou estar vulnerável também para você quando eu digo que te amo, quando eu falo de um medo ou quando eu faço um pedido. Tá? Então, essa ideia de que estar vulnerável é algo que não envolve os outros, ela também é enganosa. E quando ela fala aqui da arquibancada, ela faz uma metáfora de uma arena, né? Aquelas arenas romanas que os gladiadores se degladiavam no centro da arena e tem as pessoas que estão em volta assistindo. E o que ela quer dizer é: eu não vou mais medir o meu valor pelas pessoas que ficam na arquibancada. Porque quem está na arquibancada, não é desmerecendo, mas quem está na arquibancada está na arquibancada, não está aqui comigo suando. E é isso que ela quer mostrar. Neste mundo globalizado em que a gente quer que todo mundo nos ame, a gente perde de perspectiva quem realmente importa que nos ame. As pessoas que de fato são importantes para nós. E estas são as relações que são realmente importantes, que vão fazer diferença na nossa saúde mental. E não de todas as outras pessoas na arquibancada que não estão nem aí para a gente de verdade. Abraço e até a próxima.